Fala pessoal, tudo bem com vocês? Selminton mais uma vez aqui para trazer uma abordagem respondendo a pergunta de uma das pessoas lá que nos seguem no Facebook. E hoje nós iremos responder a pergunta do nosso irmão Luiz Gonçalves. A eternidade, como será? Antes de tudo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe, ative o sininho. E logo após a vinheta estaremos trazendo essa explicação. Pessoal, é um tema muito interessante, né? Uma pergunta que todo cristão, todo evangélico tem, né? Como será na eternidade? Como é que nós iremos viver? Como é que será, né? Nós temos alguns aspectos bíblicos aqui que nós queremos passar em relação à eternidade, daquilo que nós temos certeza, basicamente daquilo que Deus quer e que Deus vai fazer na eternidade, né? E a gente vai fazer uma abordagem muito bíblica para estar trazendo para os irmãos. E a gente vai começar aqui com Gênesis, né? Gênesis capítulo de número 1 e o versículo de número 27 ao 31. Eu vou ler para os irmãos aqui só para vocês entenderem. Gênesis capítulo 1, versículo de número 27 ao 31. Vamos lá. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move, e sobre toda a terra. Olha só, que tremendo. Nessa condição aqui, o homem ainda não tinha caído, porque o próprio Deus ele já tinha criado o homem e deu o decreto, né? Crescei, multiplicai-vos, né? Enchei a terra e dominai sobre todas as aves, todos os animais, sobre toda a terra. Então Deus deu uma missão para o homem, né? Porque até então o homem não tinha caído. Então a condição de eternidade que Deus tinha dado para o homem era simplesmente viver. Viver um casamento, viver uma vida boa, cuidar daquilo que Deus entregou na mão do homem. Então, basicamente, era isso. O que o homem tinha de viver como eternidade, aquilo que Deus estabeleceu como padrão de eternidade, não é um pouco diferente daquilo que nós vivemos hoje. O que nos atrapalha hoje é simplesmente o pecado. É simplesmente o pecado de desobediência. Esse pecado gerou a morte e hoje nós estamos aqui buscando a presença de Jesus para conquistarmos a eternidade. Mas as condições de eternidade de Deus não são coisas mirabolosas, coisas que são diferentes daquilo que nós vivemos hoje. Porque até então, se o homem não tivesse caído e não tivesse pecado, iríamos estar vivendo como nós estamos vivendo hoje, sem o pecado original dentro de nós e sem precisarmos de uma condição para ser salvos, porque nós estaríamos na eternidade, né? Quero eu aqui deduzir que, por exemplo, a ciência já poderiam estar muito mais avançadas do que hoje estão, né? Se o homem não tivesse pecado, se o homem não tivesse caído, né? E outro ponto aqui também muito interessante é logo após o dilúvio, lá em Gênesis 9, 27, que Deus ele fala o mesmo discurso, mas aí o homem já tinha caído. Mas Deus ele dá o mesmo discurso, vivam e encham a terra, né? Vivam, casem-se, tenham filhos, entendeu? Dominem sobre as aves do céu, sobre todas as aves da terra e sobre todos os animais. E outro ponto também muito interessante que você vai ler lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Capítulo 13, aquele texto famoso que fala sobre o amor. Mas aqui no versículo 12 você vai ler assim: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Entendeu? Então as coisas que nós vivemos hoje, a Bíblia nos conta que são espelhos daquilo que nós iremos viver na eternidade. Quando Deus foi revelar para Moisés o tabernáculo, ele fez Moisés enxergar aquilo que Deus queria. Ele fez Moisés enxergar algo que estava lá no céu. Algo que estava com Cristo. Então,
as coisas que nós vemos hoje, as coisas que nós vivemos hoje, nós iremos viver na eternidade sem o pecado. O nosso único problema de não estarmos com Deus hoje é o pecado. É aquilo que está dentro de nós que nos afasta de Deus, né? Outro ponto muito interessante, você vai ler lá em Apocalipse 21, quando João ele descreve a Nova Jerusalém. Aí é o ponto-chave, o ponto principal onde eu quero chegar. Quando ele vai descrever a Nova Jerusalém, você vai ver ele falar de ruas, você vai ver ele falar de rios, você vai ver ele falar de muros, você vai ver ele falar de portões, entendeu? Então não são coisas que hoje nós vemos. Hoje nós temos ruas, hoje nós temos muros, hoje nós temos portões, entendeu? Então, do ponto de vista de eternidade, o que vai ser novo, nós iremos contemplar lá, porque existirão coisas novas. Eu não estou descartando aqui que não existirá coisas novas, não existirá novidades, mas o básico da eternidade são coisas que nós vivemos hoje, são práticas comuns que nós vivemos hoje, que estarão ligadas à eternidade e que nós estaremos lá, mas só que sem a natureza pecaminosa, como seres santos, transformados e lavados e remidos no sangue de Jesus para viver uma eternidade belíssima. Espero que eu tenha agradado aí os irmãos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.